Saudações, eu sou Marcos Valério XR, em 22 de novembro de 2021, e hoje vou finalizar a resenha dos livros da saga Lembranças do Passado da Terra, que foi iniciado com o problema dos três corpos, passando por A Floresta Sombria e finalmente O Fim da Morte, que eu terminei de ler já tem quase uma semana, mas eu realmente não tive tempo de fazer esse review. Inclusive, dando uma satisfação do pessoal, tem aquela enquete que eu coloquei lá para decidir quais que eram as coisas que ficavam em uma segunda ou terceira parte devendo, que você mais gostaria de ver. Evidentemente, a segunda parte do vídeo a terceira parte do vídeo do Misses ganhou disparado, mas o do Misses ainda vai dar muito trabalho para gravar ainda, e esse aqui não, esse aqui é rápido. Então, como esse ficou em segundo lugar, vou publicar logo. Então, bem, em primeiro lugar, vamos fazer uma recapitulação, né? Cixin Liu, um autor chinês, que publicou esta obra de ficção científica, que já foi muito premiada e, na minha sincera opinião, já é um clássico da ficção científica definitivo. Não tem como, é incontornável. Isso aqui, provavelmente, nos próximos anos, vai se consolidar como uma das grandes obras da ficção científica mundial, de uma forma, assim, irreversível. Tanto que já estão fazendo um filme, quer dizer, está um pouco confuso, porque aparentemente tem um filme chinês que já foi produzido até, e vai ter uma série na Netflix. Sem contar outras coisas que o autor já adaptou, né, como, por exemplo, aquele A Terra à Deriva, que está na Netflix também, é baseado no roteiro dele. E nesta obra aqui, começa com a premissa de uma ameaça de invasão extraterrestre e vai evoluindo para uma futurâmica espacial mais ampla. Ou seja, aquelas obras que passam num âmbito assim, interestelar, geralmente galáctico, só que tem umas peculiaridades muito pessoais que tornam essa obra um tanto quanto única. Não é assim aquela futurâmica espacial tipo Star Trek, Star Wars, porque você não tem essa multiplicidade de raças que você vai interagindo. É uma coisa diferente. Para você ter uma ideia, além dos Trisolarianos, né, que é a espécie alienígena que mais tem relevância no livro, só são realmente mostradas outras duas espécies, mesmo se não são nem nomeadas, porque a ideia do livro não é essa. A ideia é como que a humanidade reage a uma perspectiva de que vai ser invadida por uma força alienígena muito mais poderosa do que ela, e como que ela vai se preparar isso ao longo de séculos, porque a princípio a invasão está prevista para 4 séculos no futuro, apesar de que os eventos acabam acontecendo antes, né? E como que ela vai se desenvolvendo para tentar confrontar essa ameaça, e como que ela vai desvendando os segredos do universo extremamente perturbadores, de modo que a obra tende a ter um tom assim um pouco mais sombrio, né? Algumas pessoas diriam até ressoando alguns elementos Lovecraftianos, mas não nesse sentido de ser incompreensível, mas mais no sentido de ser um pouco mais terrível mesmo. Apesar disso, eu não confirmo essa leitura excessivamente sombria e pessimista que muitos têm feito desta obra. Eu acho que ela tem sim essa abordagem, mas ela relativiza. Esse livro mesmo aqui, ele acaba demonstrando que existe um espaço maior para civilizações com comportamentos diferentes, apesar de que o que acontece é que as civilizações mais agressivas acabam ditando a tônica, né? Mas vamos lá, fazendo a recapitulação rápida, eu tenho os meus vídeos anteriores. Em O Problema dos Três Corpos, nós somos apresentados a personagens que remontam à Revolução Cultural Chinesa, e no qual tem dois personagens principais aqui. A primeira é a Ye Wenji, que é uma astrofísica que sobreviveu à Revolução Cultural muito traumatizada, com certo estigma político que ela sofre, e ela vai trabalhar no equivalente chinês ao Projeto 7, né, de radioastronomia, que procura sinais de civilizações extraterrestres. E ela descobre um meio de passar uma mensagem utilizando o Sol como antena, de modo que fica um sinal suficientemente forte para ser lido com facilidade por vários outros locais, né? E ela passa uma mensagem secretamente, e 8 anos depois, uma mensagem vem uma resposta avisando para ela não responder, porque se ela responder vai revelar a localização final dela, ela vai ser atacada, o planeta vai ser atacado. E ela, com uma postura bastante estranha, chega, não, então pode vir aqui atacar mesmo, porque esse planeta não tem condição de se manter sozinho. Tá, a personagem nem seu histórico lá, mas ele é um pouco controverso. Eu acho até que foi pouco abordado o destino
essa personagem, ela não tem assim um julgamento que faria muito sentido que tivesse, uma vez que foi ela que desencadeou isso tudo, e ela tomou atitudes extremamente atitudes criminosas, inclusive ela chegou a matar algumas pessoas para preservar esse segredo. Ela é a personagem de uma parte do livro, porque esse livro tem basicamente duas linhas narrativas, né? Tem uma mais no passado e uma mais no presente. E o personagem principal do presente é o tal do Wang Miao, é um pesquisador de nanomateriais que é consultado por uma coalizão militar de vários países para se infiltrar num projeto, num grupo chamado Fronteiras da Ciência, para que ele descubra o que está acontecendo naquele grupo, e ele acaba descobrindo de fato que se trata de uma organização, uma sociedade secreta, que em contato com essa outra personagem, a Wendy, eles estão organizando a vinda desses alienígenas para a Terra. E aí tem uma confusão danada ali, mas eu não vou me alongar muito, que já está explicado no meu vídeo anterior. Então, basicamente, eles desenvolvem naves mais no futuro que atingem a velocidade da luz, acabam indo para um outro planeta, para um sistema estelar. É uma história muito interessante, até do ponto de vista romântico, inicialmente. E esse livro aqui tem uma ousadia que é rara de se ver em ficção científica, porque ele vai muito longe. É uma coisa que realmente vai num extremo. E é até um pouco difícil resumir as ideias que estão aqui. Mas uma coisa que eu já gostaria de chamar a atenção é que eu não entendi muito bem o título, O Fim da Morte. Eu acho que não foi um título que capturou bem a essência do livro. Essa temática de superar a mortalidade está presente, sim. Ela é introduzida logo no começo, inclusive. Tem essa questão das hibernações, né? Tem as pessoas que hibernam com a promessa de que no futuro vai ter imortalidade. Mas, apesar disso, isso aqui não chega a ser relevante. O que eu acho que o título seria melhor mesmo é O Fim do Universo, porque é exatamente disso que se trata, principalmente nos momentos finais do livro, depois de muita coisa. É bom deixar claro, isso é eletrizante, é totalmente eletrizante. Eu li esses livros assim o mais rápido que eu podia, eu só não consegui ler mais rápido porque não dava mesmo, tinha coisa para fazer. E esse aqui, apesar de ser esse tijolão aqui, bem maior do que os outros, não faz por menos. Chega a ser desesperador assim, você largar o livro. Né? Apesar de tudo, eu considero que, na minha opinião sincera, da trilogia toda, o que eu achei melhor foi o Floresta Sombria, é o livro 2. Mas assim, o Fim da Morte eu já achei melhor que o primeiro. Mas assim, isso para você ver, porque o primeiro todo mundo lê e todo mundo acha excelente. Porque os outros são muito bons também. Mas assim, o terceiro livro, não é que fique devendo nada, eu só acho que no final ele tem assim um desmembramento que dá a impressão que merecia até um outro livro, né? Porque, então, ele tem uma parte assim, sei lá, mais ou menos isso aqui, onde ele meio que praticamente fecha uma história, deixa o negocinho aberto e depois ele prolonga para um outro momento, que eu acho que poderia fazer um quarto livro, tranquilamente. Então acaba ficando um pouco corrido aí. Né? A humanidade está ameaçada de ser invadida por uma espécie que foi chamada de Trissolarianos. Por quê? Eles vivem na estrela próxima, Alfa Centauro, e lá há 3 estrelas que têm um movimento orbital caótico. Porque esse é o problema dos 3 corpos. É como você consegue prever os movimentos orbitais de 3 astros de massa significativa. Né? Não consegue. Esse é um problema real na física. Realmente não há como prever. E o planeta desses solarianos ele fica orbitando essas 3 estrelas. Então ele fica uma situação completamente complicada. Às vezes ele passa numa era estável, onde ele fica orbitando uma estrela. Essa era estável pode durar muitos séculos. Aí depois vem um movimento que bagunça tudo, e aí a civilização enfrenta um desenvolvimento extremamente complicado. Porque às vezes tem essa era estável, pelo menos assim, é previsível, então a civilização consegue florescer. Aí de repente vem uma era totalmente imprevisível, onde às vezes congela tudo ou superaquece tudo, até entrar uma outra era estável, e nem sempre as eras estáveis são tão boas, porque você não tem como prever quanto tempo elas vão durar, e às vezes elas podem ser também não tão favoráveis quanto outras. A civilização em si só consegue se desenvolver porque os trissolarianos têm uma anatomia muito diversificada. Eles são capazes de hibernar por meio de um processo de desidratação. Então, eles prosperam numa era estável. Quando eles percebem que o negócio está desandando, a maior parte da população, o máximo possível, se preserva por meio de uma desidratação e eles entram em hibernação. Então ficam só uns poucos encarregados de esperar a próxima era estável para reidratar todo mundo, né? Pra trazer todo mundo de volta. E mesmo assim morre. Civilizações demora muito, é muita dificuldade.
E outra vantagem deles é que eles, de uma certa forma, os filhos meio que herdam parte das memórias dos pais, né? Mas, assim, é bom deixar claro, em momento nenhum na saga é realmente descrito exatamente como são esses Tessolarianos. A gente tem umas características básicas deles, mas não tem a aparência real deles. A gente não sabe. Aliás, essa é uma sacada interessante dessa obra. A gente sabe que existem os extraterrestres, as outras civilizações. Elas dão sinais, são detectados sinais claros dela, há comunicações com inteligências alienígenas, mas nenhuma delas se mostra. O que eu acho que é uma coisa que é bem possível, é bem mais plausível do que esse universo bizarro cheio de seres aí que, ainda mais no caso de Star Trek, que são constrangedoramente humanos, né? Porque Star Trek é assim, todos são fisicamente humanos com um ornamento modelinha pontudo, narizinhos diferentes, negocinho assim, que é uma implausibilidade terrível. E outras obras vão um pouco mais além, como Babylon 5, que tem uma diversidade maior, alguns seres bem mais exóticos, mas ainda assim tem uma similaridade excessiva entre espécies de plantas diferentes. E que se vê em Star Wars também, só que Star Wars fica um pouco mais separado, porque tem um histórico prévio, assim, que a gente não sabe o quanto que o pessoal se espalhou pela galáxia. Aqui, não. Sabe que existe tudo isso, mas a comunicação é totalmente remota. Essa percepção é totalmente indireta. Existe um confronto, combates contra os Tessolarianos, mas em nenhum momento se chegam perto, são por forma totalmente indireta, por meio de sondas, de naves espaciais automáticas. Então isso gera uma visão diferente. A humanidade tem noção do que está acontecendo, se sente ameaçada, é totalmente evidente, não há como negar. Fica evidente a ameaça que é você revelar sua posição, percebe sistemas estelares que foram completamente aniquilados, porque utilizaram, que no livro 2 o Luo Di faz uma experiência, né? E ele envia uma mensagem de modo que ela é rebatida de um outro sistema estelar, fazendo pensar que aquele sistema estelar tem civilização. E eles vão e detonam o sistema estelar, desintegra a estrela do sistema. É um negócio extremamente violento. E depois detonam Tessolares, então fica aquele medo, assim, que o pessoal que sabe que a qualquer momento pode vir uma coisa que eles apelidaram de fotoide, né? É uma arma que simplesmente vem e atinge a estrela e arregaça tudo, detona o sistema estelar quase que inteiro. Deviam fazer um jogo dessa concepção, sabe, para você. Esses jogos de simulação, onde você vai desenvolvendo tecnologia, ao mesmo tempo tentando esconder a Terra, percebendo outras civilizações, evitando ataques, enviando ataques, ficaria do caramba. Até porque são descritas muitas coisas interessantes, muitas concepções muito avançadas que fazem essas noções de Star Wars, Star Trek parecer completamente ridículas. O nível de tecnologia que você vê ali. Você vê que, mesmo no Star Trek, que de vez em quando coloca espécies ultra avançadas, você não vê essa sofisticação. Então desenvolvem várias estratégias de sobrevivência para a espécie humana, dos quais, num determinado momento, surgem 3 grandes possibilidades. A primeira é a humanidade se refugiar atrás dos planetas jovianos. Os planetas jovianos são os gigantes gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então eles criam um plano para criar várias estações espaciais para ficarem escondidas na sombra desses planetas, porque se o Sol for atingido por um fotóide, os planetas jovianos vão protegê-los e dá para sobreviver. Então, todas as simulações garantem que isso é viável. Então, esse é o plano que é efetivamente executado. O outro seria, baseado no conhecimento já mais sofisticado, criar uma zona de retardamento da velocidade da luz para evitar que a luz escape do sistema solar, ele se oculte completamente, que é uma técnica que eles ficam sabendo que outros sistemas estelares usam. E a outra é você desenvolver naves capazes de atingir a velocidade da luz e fugir. Apenas umas poucas naves conseguem de fato ir para longe, né? Só que essas 2 últimas estratégias, elas têm um problema muito sério. Primeiro, é um empreendimento muito complicado, e isolar a humanidade nesse escudo de escuridão, assim, né, vai deixar ela presa lá dentro, não tem mais como ela sair, e vai atrasar o avanço científico, a velocidade da luz vai ficar reduzida, então vai dificultar tudo, assim, a humanidade meio que regride tecnologicamente. E outra é que quando você acelera naves com o que eles chamam de propulsor de curvatura, né, para atingir a velocidade da luz, isso dá sinais claros para as outras civilizações. Então, por exemplo, se alguém pega uma nave e acelera, isso deixa um registro que outras civilizações percebem. Ele percebe, ali tem vida inteligente. Então tem uma imensa de uma trama em pessoas que tentam desenvolver uma coisa
e outras pessoas tentam desenvolver outras, e aqueles que expõem a existência da humanidade às vezes são acusados de traição. A ideia de fugir também é considerada escapismo, é uma coisa muito interessante, porque eles dizem o seguinte, que essa ideia de que algumas pessoas podem tentar fugir e se preservar é uma ideia extremamente prejudicial, porque como todas as pessoas não podem fugir, essas que não podem fugir vão tentar evitar que essas outras fujam. Isso faz um certo sentido, isso é bem desenvolvido na série. Então, esse escapismo gera uma desagregação da humanidade, porque algumas pessoas que têm esse privilégio de poder fugir vão investir esforços nisso e vão deixar as outras para trás. E essas outras para trás, sabendo disso, vão tentar confiscar esses esforços dela. Isso joga a humanidade em estado de guerra. E aquele negócio, quem vai poder fugir? Então, como é que você decide quem vai e quem fica? Quem é que fica para morrer? Vai ficar sempre aquele negócio que são só uns privilegiados que vão poder fugir. E uma coisa é você aguentar a desigualdade dentro do mundo na situação que não está. Outra é a desigualdade de chegar ao ponto de decidir quem vive e quem morre nessa escala planetária. Assim, né? Então o escapismo ele é muito criticado dentro, e mostra que quando ele se permite se desenvolver em vieses escapistas, a humanidade fica extremamente perturbada e entra em colapso. Inclusive tem situações de alarme falso, assim, onde se acreditava que havia um ataque e gera um caos em que morrem milhões de pessoas nessa tentativa de umas tentando escapar e outras não conseguindo. Mas bem, e basicamente acho que o que é de mais importante na trama é isso. E a personagem principal, grande parte por influência dela, acaba tendo um papel relevante nesse de evitar essas abordagens mais ousadas, essa abordagem de criar o escudo de escuridão, né, e outra de desenvolver motores de velocidade da luz para poder escapar. E acaba se arrependendo, porque que de uma certa forma, não exatamente só por causa dela, mas ela acaba tendo essa parcela de culpa, ela carrega essa parcela de culpa, é uma personagem que acaba sendo extremamente melancólica por isso, porque ela se sente culpada. Primeiro porque o sistema de segurança da Terra contra os trissolarianos era exatamente emitir uma mensagem por meio de neutrinos, que são mais rápidos que a velocidade da luz, até, tem mais alcance, revelando a posição da Terra e de trissolares, né? Porque, bom, já que Trissolares vai exterminar a humanidade mesmo, então faz o seguinte, vocês estão vendo, a gente joga essa mensagem aqui, revela essa posição dos dois, e Trissolares fica exposta ante civilizações muito mais poderosas. Então é o seguinte, então a ameaça é o seguinte, se vocês vierem para cá, a gente revela a posição de vocês. E o cara que fica encarregado de fazer isso é o portador da espada, né? E com essa ameaça eles conseguem convencer os Trissolarianos a desistir da invasão e até compartilhar tecnologias com a Terra para aperfeiçoar esse desenvolvimento. Só que os Trissolarianos criam um plano também para ludibriar isso e acabam executando isso de uma forma bastante interessante. E num determinado momento eles colocam a Terra de joelhos. Eu acho que há uma cobrança muito grande em cima da Shen Xing, porque de fato ela está associada a eventos que devastaram a humanidade, né? Só que não é só culpa dela, é uma culpa claramente compartilhada com várias outras pessoas. Ao passo que a Wendy, eu já não vejo essa cobrança tão em cima dela. E ela foi quem convidou os alienígenas, e isso é culpa exclusiva dela. Ninguém compartilhou essa culpa, pelo contrário, ela matou os caras que poderiam ter feito alguma coisa. E eu não vi o livro condenar ela assim de uma forma tão grande. Eles provocam um êxodo enviando toda a população da Terra para a Austrália. Porque dizer o seguinte, ó, mudamos de ideia, então vamos deixar parte da humanidade sobreviver. Mas eles vão ficar restritos numa reserva australiana. O resto do mundo todinho vai ser nosso, e quem for pego fora da reserva australiana vai ser morto imediatamente. E quando eles conseguem fazer isso antes da frota trissolariana chegar, é só com as sondas que eles enviam, né? Que são as terríveis gotas que eles chamam, né? Uma estrutura assim que é em formato de gota, totalmente reflexiva, que chamam de sondas de interação forte, porque eles utilizam força nuclear forte para gerar um campo de força em torno delas que torna elas indestrutíveis. Então elas atacam simplesmente batendo. Pode ver uma fileira de 1000 naves, sai detonando tudo, entra, fura a terra, sai. É um negócio assim, pavoroso. E sai detonando as cidades assim também, negócio. E com isso eles conseguem driblar. Só que depois, por um outro meio, uma outra nave consegue enviar uma mensagem, consegue fazer essa mensagem denunciando a posição do mesmo jeito, e quando os trissolarianos veem isso, eles fogem, vão embora. Então eles deixam a Terra em paz, eles. Só que aí a Terra fica ameaçada por coisas ainda piores.
E o problema é que a estratégia de proteger as frotas, as estações atrás dos planetas jovianos, acaba sendo extremamente ingênua, porque num determinado momento é mostrado o ponto de vista de uma das civilizações que agem nesse universo. Né? E é muito interessante, é muito poética a situação. Eles entendem no conceito de purificação. Então eles percebem que tem uma civilização ali, eles vão lá e detonam. Perceberam a civilização terrestre, mas não, esses aqui estão pouco desenvolvidos, então não importa muito. Aí veio aquela outra lá, detona, mas em determinado momento eles conseguem começar a perceber que a Terra está ficando muito sofisticada. Né? E aí, então vamos lá, vamos detonar. Só que em vez de mandar um fotóide, como todo mundo estava esperando, eles mandam uma outra coisa totalmente diferente. Sem contar que ainda podia ter sido até mais simples, né? Podiam ter enviado 5 fotóides, um para o Sol e outros 4 cada um para o planeta joviano. E assim, chega a ser até ridículo. Ele descreve lá não sabe como é que é, mas é como se fosse assim, um operador, detectou ali, detona esse aqui, detectou aquele não, aquele aí pode deixar. E esse aqui, não, esse aqui, não, mas esse sistema estelar aqui, ele tem uma característica tal que é possível que eles sobrevivam se você detonar só a estrela. Né? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar um ataque bidimensional. Assim, simples assim. Então, joga lá. Assim, se fosse não estão nem aí. É até um pouco assim irônico, né? E aí eles mandam um ataque de compressão dimensional que faz com que o sistema solar inteiro de 3 dimensões desabe para 2 dimensões, aí mata tudo. E não tem salvação, aniquila o sistema inteiro. Só consegue fugir, adivinha quem é aquela personagem principal e uma amiga dela. E isso é muito interessante, porque aí essa passagem e outros também, que eles encontram uma sonda de uma outra inteligência dentro de um espaço tetradimensional, que algumas naves espaciais conseguem descobrir como usar recursos da 4ª dimensão para combater os tessolarianos, então eles conseguem neutralizar as gotas lá que são indestrutíveis, e essa entidade lá revela para eles algumas coisas a respeito do passado do universo, e aí vem uma descrição verdadeiramente... Aí sim dá uma ideia de ser um universo assim, mais sombrio, que é o seguinte: esses alienígenas, essas sondas, que ele até nomeia si próprio como tumba, né? Ele está no espaço tetradimensional protegido, e ele diz que esses espaços tetradimensionais estão se esgotando, são como se fossem poças d'água de um mar que secou. E aí a revelação que está sendo feita é que antes todo o universo tinha mais dimensões. Antes era tetradimensional e começar a usar ataques de redução de dimensão para destruir outras civilizações. E esses ataques tendem a ser irreversíveis. Esse ataque que é enviado para achatar o sistema solar para 2 dimensões, ele não para. Quando detona o sistema solar, ele começa a se espalha infinitamente. Só que demora, né? Então o cara pode jogar aquele ataque lá e demorar milhões de anos para os efeitos chegarem aqui. Mas o fato é que as guerras das civilizações anteriores reduziram o universo para 3 dimensões. E o universo já tinha 4. E depois eles revelam que tinham até mais. Tinha um universo de 10, 11 dimensões. São os universos originários. Eles dizem que quando o universo inicia, ele é absolutamente diferente do que a gente conhece. E surgem as formas de vida, surgem as civilizações inteligentes. Existem aquelas civilizações mais benevolentes, mais diplomáticas, mas o fato de existir aquelas mais agressivas meio que nivela por baixo. De certa forma, é aquele dilema que nós estamos acostumados a ver aqui. Né? Basta você pode ter uma sociedade muito tolerante, muitas pessoas muito bem preparadas, mas basta ter alguns perturbadores da ordem, eles ferram tudo. Bastam uns poucos para detonar. E aí as pessoas têm que reagir, vai gerando aquela corrida, aquela escalada. É muito difícil você manter. A tendência entrópica do universo meio que força para essas situações assim mais tensas, mais destrutivas. E basicamente é isso que acabou acontecendo. O universo que nós teríamos hoje de 3 dimensões é o que sobrou de bilhões e bilhões de anos de confronto entre civilizações extremamente avançadas que foram reduzindo as dimensões até ficar 3. Ele diz, e o universo vai chegar a 2 dimensões por causa desses ataques de 2 dimensões. Assim. Essa ideia é fantástica. E tem muito mais os elementos que são explorados aí também. Né? Mas, assim, essa sacada é brilhante. No final do livro, os personagens avançam muito para o futuro.
e eles entram em câmaras assim que ficam isoladas dos efeitos da redução dimensional, né, criando universos assim paralelos. No final das contas, acaba que a humanidade absorve muito da tecnologia dos Tissolarianos, né? Avatares Tissolarianos acabam se aliando aos humanos, né? E alguns personagens têm a perspectiva de testemunhar o final do universo e a expectativa de ver um universo novo, totalmente imaculado desses confrontos ainda, né? Infelizmente, isso já é a parte final do livro, e isso é a única reclamação que eu tenho que fazer do livro. É porque é o seguinte, é porque chega um momento em que, poxa, a história podia ter acabado que dava umas pinceladas, dizia mais algumas coisas e encerrava. Mas não, ele decidiu prolongar, né? Só que aí, quando ele decidiu prolongar, de repente ele se encerra mesmo. Pô, mas agora eu queria que continuasse, né, caramba? Por isso que eu falei que merecia um quarto livro, né? E acaba tendo um fechamento assim, que não chega a ser um fechamento frustrante de forma nenhuma, né? Porque o livro é muito satisfatório. Mas assim, fica aquela situação que, poxa, podia ter desenvolvido mais. Tanto que surgiram outros livros de outros autores que estão explorando essa mesma ideia, né? Autorizados pelo autor original. Mas beleza. O fato é que recomendo muitíssimo a leitura. É uma saga. Se você é um fã de ficção científica, cara, isso aqui é incontornável. Leia. Inclusive, até descobri que só esses dois aqui estão disponíveis em formato assim, em livrarias. Esse aqui, basicamente, é impressão por demanda, porque até que sai bem caro, né? Isso aqui saiu quase R$80. No total, gastei aqui R$150 esses 3 livros. Mas tem eles todos em versão digital também, muito mais barato, claro. É porque eu queria ler livros físicos. Há um tempo que eu estava querendo ler física. É muito bom. Mas beleza. Então vamos lá. Isso vai ser adaptado pela Netflix. E eu queria trazer de novo um ponto que eu já coloquei no livro anterior. Como é que eles vão fazer para lacrar? Bom, uma coisa me deixou extremamente preocupado, porque os showrunners, né, os caras que estão encarregados por isso, são ninguém menos que o Benioff e o D.B. Weiss, que fizeram aquela melança no Game of Thrones. Então isso é muito má notícia que esses caras vão assumir essa série aqui. No entanto, é bom deixar claro que a série Game of Thrones foi muito bem enquanto estava mais ou menos ancorada nos livros. Ela desandou. Por quê? Porque os livros nunca foram... A saga nunca foi terminada em termos literários. E, sinceramente, eu acho que o George Martin não vai terminar essa saga. E como isso aqui está totalmente pronto, então eles não têm essa desculpa de ter que inventar por conta própria. E eu espero que tenham aprendido a lição com aquele desastre que foi aquele final de Game of Thrones. Por favor. Mas ainda fica a questão, como é que eles vão fazer para lacrar, né? Porque, seguinte, personagens femininas fortes, aqui tá cheio. Você tem à vontade. Aliás, se você pegar filmes chineses, a tradição de ter personagens de heroínas é mais antiga do que no Ocidente. Você tinha mulheres lutadoras, mulheres guerreiras com poderes, essas coisas todas, há mais tempo que você tem aqui no Ocidente. Então, isso sempre foi meio que tradicional. Mas só que a lacração atual, isso aqui não basta, né? Você tem que ter o personagem homossexual, o personagem gay, a mulher negra, lésbica. Bom, evidentemente aqui a maioria dos personagens são chineses. Não tem nenhum espaço para homossexualidade aqui. Não tem nenhum espaço para trans aqui. Né? Apesar de que tem os personagens interessantes que podem ser desenvolvidos nesse sentido. Eu até dei uma sugestão naqueles, por exemplo, que para o livro 2, o personagem que é o ex-chefe do Departamento de Estado norte-americano, ele poderia ser mudado para uma mulher negra tranquilamente. Aliás, seria até interessante, porque faria aquela ponte com Condoleezza Rice, né, que foi secretária de Estado, inclusive, dos Estados Unidos. Então, é uma opção que eles poderiam ter. Outra é o que foi presidente da União Europeia, que é o Bill Tyler, né, que é o Bill Hines, quer dizer. O Bill Hines, que ele é um neurocientista, e ele tem o tempo todo, tá sempre com uma esposa dele, que é uma japonesa, que também é neurocientista. Eu até achei essa personagem, assim, durante a maior parte do tempo, totalmente dispensável, peça decorativa. Só mais pro final que ela revela ao que ela veio, né? Eles poderiam também trocar o sexo desse personagem e deixar a japonesa. Seria uma opção. Agora, aqui, a personagem principal, ela tem uma amizade com uma outra personagem, né? E elas estão sempre juntas. Então você fica, cara, casal lésbico. Não, onde chega no final, cada uma arranja um caso e viveram felizes para sempre, sabe? E não tem espaço. Então, se eles quiserem pegar essa personagem aqui, dar uma amizadezinha colorida,
Pode até dar. Mas o problema é que a personagem principal passa o livro inteiro atrelada a uma espécie de sentimento de luto por um companheiro que ela quase teve, um colega de faculdade, que é o que começa o livro, que ela participa do projeto que envia o cérebro dele congelado para entrar em contato com os Tissolarianos. E ela, muito tempo depois, descobre que o cara está vivo, que ele de fato foi. Então ela passa séculos assim saltando no tempo, né, para meio que com essa ideia de reencontrar esse camarada. Né? Acaba que, bom, não vou contar os spoilers, mas o fato é que eu quero colocar bem é que não vai ser fácil lacrar ao estilo Netflix aqui. E aí tem umas coisas muito interessantes. Senadores norte-americanos já enviaram uma nota de protesto contra a Netflix porque o autor deste livro aqui já manifestou opiniões não palatáveis para o Ocidente, sabe? É um cara que faz sucesso na China, é um cara que está autorizado a vender lá na China. É muito curioso, inclusive, o trabalho que ele faz aqui falando sobre Revolução Cultural, o que demonstra, por si só, que a China tem uma abertura e tem uma autocrítica sobre essa Revolução Cultural. Então, e aqui não pega leve, o negócio é pesado. Sim, só que não fica aquele negócio, é culpa do comunismo, porque o mal é muito mal, não, porque o mal era muito mal. A ideia não é essa. Mas faz uma crítica mais generalizada, né? Mas mostra muita coisa assim que é extremamente questionável. Né? Essa questão da Revolução Cultural que ela some nos próximos livros. Mas o fato é que o Cixin Liu, ele parece que manifestou lá uns tweets a respeito da questão dos uigures na China, né? Que são aqueles muçulmanos que estão dizendo que estão sendo colocados em campos de concentração, para campos de correção. Aquela hipocrisia ocidental, porque pode até ser verdade, mas aquela hipocrisia ocidental canalha, né? Porque os caras bombardeiam, invadiram o Iraque, invadiram a Líbia, invadiram o Afeganistão, mataram um monte de muçulmanos, mataram 1 milhão de muçulmanos, criaram condições muito piores, todo esse problema de imigração, esse cobertura até, e agora vão reclamar, porque lá na China estão prendendo os muçulmanos como se não tivesse Guantánamo aqui, sabe? Coisa muito pior. Então, é essa hipocrisia que me irrita. Que tem problema no governo chinês, tem autoritário, sim, os caras são foda, não tenha dúvida disso, esse é o problema. Mas assim, os Estados Unidos não tem nenhum pingo de moral para falar mal de ninguém. Simples assim. É o império mais assassino da história dos Estados Unidos. Então, assim, é isso que eu não aguento. Por sorte, parece que o dinheiro falou mais alto e a Netflix falou: não, mas isso aqui não é o autor, nós vamos fazer a nossa própria versão, que também é um pouco preocupante, né? Então, e meio que ignorou o comentário dos senadores norte-americanos. Beleza, vamos ver no que vai dar. Isso você já tem, ou seja, essa saga aqui já sai do terreno da ficção científica e já entra na polêmica internacional, ideológica e geopolítica. E o que é curioso, porque essas temáticas também são abordadas aqui dentro. E elas são abordadas de uma forma que você jamais veria em obras ocidentais, pelo ponto de vista chinês. E olha que esse ponto de vista chinês tem uma autocrítica também. Né? Não é assim tão unilateral como poderia parecer. Então, cara, vamos vendo o que vai dar essa série da Netflix aí. Mas é uma coisa que eu tô doido pra ver. Enquanto isso, tem um filme chinês, né? Passando a imagem dele aqui. Que não sei como é que se vai lançar aqui, como é que vai ser. E ficar de olho aqui nessas próximas obras do Cixin Liu, porque realmente é um negócio muitíssimo interessante. Eu gostaria de deixar claro que, embora eu tenha falado muita coisa aqui, juro, eu não pincelei nem 10% de tudo que acontece nessa saga. Ela é muito vasta, tem muitos personagens, até confunde às vezes, mas tem muitas situações muito interessantes, então vale totalmente a pena ver. Não pense que com os meus reviews aqui já é suficiente. Não é. Até porque eu vi muitos vídeos, muitos textos antes de ler a saga e eu tenho uma visão diferente do que a maioria do pessoal viu aí. Eu acho que o pessoal meio que está muito querendo um tipo de obra de ficção científica de futurama espacial mais sombria. O pessoal está querendo isso há muito tempo. O Lovecraft fez escola. E eles viram nisso aqui, que tem um pé nisso aqui, mas a galera está aqui exagerando. Também não é tanto assim como o pessoal tem falado, não. Apesar de que, com certeza, sim, é mais sombrio do que a maioria dessas obras correlatas. Mas, de uma certa forma, ela tem um certo ineditismo, que é até difícil comparar ela com outras obras. Então, assim, fica a dica. Recomendo muitíssimo. Infelizmente, tem esse problema da tradução.
essa editora aqui tem problemas, os livros têm erros, eu detectei falhas aqui realmente, coisas que eu não vejo em edições de editoras melhores. E, para piorar, o próprio autor falou que, bom, você deu a saga em inglês, parabéns, mas você deu outros livros. Isso em inglês, hein? Imagina traduzido em português. Mas, cara, eu li, muito bom. Pretendo ler de novo, mas não vou ler esses aqui de novo. Quando eu for ler de novo, provavelmente vou ler o inglês, a tradução inglesa, ou esperar sair um outro tipo de tradução direto do chinês, porque infelizmente eu não vou aprender chinês, não tem tanto tempo assim de vida pela frente. Mas bom, fica essa dica aí, livro série fantástica, realmente espero que agora fecho esses 4 vídeos sobre essa saga Lembranças do Passado da Terra. Eu vou depois ir atrás de um outro livro, que é como se fosse um 4º livro, mas é de outro autor, que foi autorizado para escrever algumas coisas sobre também esse universo aqui, né, que é extremamente vasto, você poderia fazer milhares de histórias totalmente independentes aqui dentro. E, bom, para finalizar, vou fazer o meu merchandising, porque vídeos como esse são apropriados para isso. Eu não vou fazer propaganda dos meus livros em vídeos sobre política, sobre filosofia, acho que tem nada a ver. Mas aqui eu acho que cabe. As 4 Damas do Apocalipse estão à venda por apenas R$4 a versão digital na Amazon e por R$33 a versão impressa no ePlec, com essa qualidadezinha aqui bastante interessante, que é um trabalho de capa, eu acho que ficou muito bom. Revisei exaustivamente, te garanto que aqui tem menos erro do que aqui. O livro 2 está passando agora, acabou de terminar uma das revisões, vou fazer outra revisão agora, que é para não ter erro, e achei erro pra caramba. Eu sou extremamente metódico, perfeccionista com isso. É uma coisa que me deixar passar mal, eu lançar um livro e descobrir que ficou um erro ali. Então eu tenho que passar a primeira fila para não ter erro mesmo. Além de ter sempre umas alteraçõezinhas, uns aperfeiçoamentos. Mas isso aí, chega, falei demais. Eu sou o Marcos Valério XR, agora já estou na madrugada do dia 23 de novembro de 2021. Muito obrigado por sua atenção.